A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Jadson. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2022 da revista CPAD da classe de adultos. O tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Texto áureo. A graça e misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. 2 João 1:3. As bênçãos apostólicas ou trinitária passa a ser uma tradição no culto em todo o mundo. A graça de Cristo nos revela o amor do Pai, que por sua vez nos concede o selo direto legal para sermos filhos de Deus. Lá João 1:12. Por intermédio do Espírito Santo que produz comunhão fraternal entre os filhos de Deus em todos os povos, línguas e culturas. A Santa Trindade é um ministério conhecido como verdadeiro, não por meio de qualquer teorização lógica ou filosófica, mas simplesmente mediante a própria experiência cristã dos santos apostólicos e discípulos, por meio da qual o ser humano é alcançado pela graça salvadora e transformadora de Cristo ressurreto, reconhecendo o amor e o perdão de Deus, o Pai. O textual, a verdade prática, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2, 2 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e os irmãos Sósteno. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz por vós sejam multiplicados. 2 João, capítulo 1, versículo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Os objetivos da lição são três. A primeira é apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segunda é expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E o terceiro ponto é ressaltar a atualidade das epístolas no Novo Testamento, no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Introdução. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas. As outras epístolas restantes são de outros autores e designados de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria, destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. A palavra-chave é epístolas. Primeiro ponto, como as epístolas paulinas nos instruem. Subtópico 1. Instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação.
aos Romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Como são classificadas as epístolas paulinas? As epístolas paulinas ainda podem ser divididas em eclesiásticas, pastorais e pessoal. As eclesiásticas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. As pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. E a pessoal, Filemão. Qual era o objetivo e a importância das cartas paulinas? As cartas gregas foram um total de 21 cartas, sendo o apóstolo Paulo responsável por 13, de Romanos a Filemão, que levaram o mesmo nome dos destinatários, cidadãos ou líderes que pertenciam à igreja local. As cartas tinham como propósito a educação e a formação teológica da nova comunidade. Qual foi a primeira carta que Paulo escreveu? Foi a carta de 1 Coríntios. É conhecida a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, na Grécia, muito embora possa ter sido a segunda carta do apóstolo aos cristãos daquela grande cidade. A Epístola Pastoral é um livro canônico no Novo Testamento escrito por Paulo de Tarso. São 3 e agrupado desde os primeiros séculos do cristianismo num só corpo. Primeira Epístola de Timóteo, segunda Epístola a Timóteo, dirigidas a Timóteo de Éfeso, e a Epístola para Título de Creta. Foram chamadas pela primeira vez de epístolas pastorais no século XVIII. O título é apenas parcialmente uma descrição do seu conteúdo, pois não é um livro extremamente pastoral no sentido de fornecer instruções sobre o cuidado das almas. A designação de pastoral é por ser dirigido a pessoas que tinham responsabilidades pastorais, diferentemente das demais epístolas paulinas que se destinam a uma igreja ou um grupo de igreja. Subtópico 2. Instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. A Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. 1 Timóteo 5,21. Com toda a solenidade eu exorto na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos santos anjos que você faça o seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a essas instruções sem parcialidade. Todos devem ser tratados da mesma maneira. Que instruções Cristo deu a respeito da vida da oração? Jesus disse: até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16:24. A oração é uma parte muito importante na nossa vida como os crentes. Deus nos ama e quer que nós se achegamos a Ele diariamente com todas as nossas necessidades. Jesus passou muito tempo em oração. Qual era a conduta de Jesus? E aos seus seguidores, Jesus ensinava normas de vida, tratar as outras pessoas como gostaria de ser tratado, combatia o pecado,
mas acolhia o pecador, denunciava a hipocrisia e a crueldade, conservava com as mulheres, respeitava as crianças, tinha boa conduta, conhecia a reputação invejável, ensinou a orar, a amar. O que exemplo de Jesus nos ensina? Estava sempre disposto a ensinar a prática do amor, mesmo antes que as pessoas se mostrassem arrependidas. Para Jesus, o poder de Deus era maior que o pecado, e ele ensinava que o arrependimento e a fé podiam salvar os homens. Como seguidores de Jesus, o que devemos evitar? Jesus não diz aos seguidores: parai de trabalhar, comportai-vos como as aves do céu, levai a vida como os animais. Não mais é precioso nem semear e colher. Não são essas as suas palavras. Ele não convida a preguiça, ao desinteresse, à acomodação. Ou ele recomenda não fiqueis aflitos, não vos inquieteis. Subtópico 3. Instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que o retorno de Cristo, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com as manifestações do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. A parte teológica sistemática que estuda a doutrina das últimas coisas é a escatologia, a doutrina das últimas coisas sob o enfoque. O que o estudo da escatologia vai nos ensinar? Escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas, que significam último e estudo. O que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? Depois do arrebatamento, abrir-se-á o sétimo selo e virá a ira de Deus, com trombetas e taças, o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor contra os ímpios, seguirá até o fim dos 7 anos. Subtópico 4. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos, e para tanto é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo como um irmão amado. Quais são as 3 cartas pastorais? São 3 e agrupadas desde o primeiro século do cristianismo num só corpo. Primeira epístola a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, dirigida a Timóteo de Éfeso, e a epístola para Tito de Creta. Foram formadas pela primeira vez de epístolas pastorais no século XVIII. A designação de pastoral é por ser dirigida a pessoas que tinham responsabilidades pastorais, diferente das demais epístolas paulinas que se destina a uma igreja ou grupo de igrejas. A sinopse do primeiro ponto. As epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas e traz instruções pastorais e pessoais. Ponto 2. Como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro
1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos, alegrar-se nas aflições, assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alertas aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade, a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Introdução das epístolas gerais. São conhecidas como gerais ou universais. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Escrita durante uma época de perseguição. Naquela época, quem imperava era o imperador Nero, Vespasiano e Tito. E a apostasia também. Os cristãos judeus foram dispersos pelo mundo. Para quem é destinada a Epístola de Pedro? O destinatário foi escrita aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 províncias romanas da Ásia Menor. Qual o propósito da carta de Pedro? O propósito da obra é advertir os cristãos contra os ensinamentos dos falsos mestres, exaltando-os a continuar crescendo na fé e no conhecimento de Cristo, o que demonstra uma forte semelhança com a epístola de Judas. Por que Pedro escreveu sua epístola? Pedro escreveu para fortalecer e encorajar os santos na prova da sua fé e prepará-los para uma ardente prova no futuro. O que o livro do 2 Pedro nos ensina? Pedro nos ensina que é melhor não aceitar o evangelho do que fazer convênios e não viver de acordo com eles. 2 Pedro 3, Pedro afirma que Cristo virá em seu próprio tempo, purificará a terra, destruirá os iníquos e salvará os dirigentes infiéis. Pedro incentiva os santos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As epístolas de João. 1 João adverte sobre os falsos ensinos que negavam a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afasta-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Qual o propósito das epístolas de João? O objetivo de João ao escrever era expor as heresias dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. João declara ter escrito para dar garantia à vida eterna daqueles que creem no nome do Filho de Deus. João inicia a carta declarando ter visto, ouvido e tocado o próprio Jesus Cristo. Após prestar seu testemunho, João convida os leitores a ter comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O amor é um dos temas centrais da primeira epístola de João. O que quer dizer o livro de 1 João? Nessa epístola, o apóstolo João falou da perigosa disseminação das influências apóstatas na igreja. Ele advertiu os santos para não se associar às trevas e para permanecerem na segurança da luz do Evangelho. Para quem João escreve as 3 cartas? As cartas teriam sido escritas nos anos finais de João, por volta de 80 e 95. O autor escreve esta carta direcionada aos cristãos que estavam em risco de serem enganados por falsos mestres. Naquela época, obviamente, não havia um Novo Testamento completo onde os crentes podiam consultar. Subtop 3.
Aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obra é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e a perseverar, a esperança da vida eterna. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor. Qual o propósito da Epístola dos Hebreus? O livro de Hebreus é usado como um argumento final em defesa do cristianismo, usando uma lógica cuidadosa e referindo-se frequentemente ao testemunho. O escritor define que Jesus Cristo é o Filho de Deus e digno da nossa fé. A Epístola de Tiago é uma das cartas do Novo Testamento, assim conhecida porque foram escritas como cartas circulares, isto é, para serem lidas em várias igrejas, ao contrário das epístolas de Paulo, que eram enviadas às igrejas específicas ou a determinados indivíduos. Que a epístola de Judas nos diz. O propósito principal dessa epístola é a advertência contra os mestres imorais, as heresias da época, que colocavam em risco a fé dos cristãos. Há quem diga que Judas estaria escrevendo contra os mestres ateus que afirmavam que os cristãos seriam permitidos fazer tudo quanto desejassem, sem temer o castigo divino. Sinopse do tópico 2. As epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação dos falsos ensinos e enfatiza a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Ponto 3. O modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. A doutrina da justificação. Ponto 1. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. O que é ser justificado, segundo a Bíblia? A justificação é o conceito teológico presente no cristianismo que trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus. A justificação pela fé, também conhecida como sola fide, é um dos conceitos basilares do luteranismo e de todas as denominações cristãs que advêm da reforma protestante. O que é ser uma pessoa justificada? Primeiro, que se justificou, que tem ou teve justificação. Segundo, que foi fundamentado com argumentos e razões válidas, desculpado, legitimado. Terceiro, que foi inocentado ou isento de responsabilidade. E quarto, que foi provado em juízo. Subtópico 2. A doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito.
pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que é santificação segundo a Bíblia? De acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata de separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. O que é santificação no Novo Testamento? Enquanto santidade no Antigo Testamento relaciona-se geralmente com a adoração a Deus através dos rituais fixos a ele associados, o conceito no Novo Testamento é mais aplicado à esfera espiritual e moral. Os cristãos são chamados de santos e viver uma vida santa. João 17:17 santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Subtópico 3, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer, que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Os 3 tempos da salvação: conversão, fomos salvos do castigo do pecado; a santificação, estamos sendo salvos do domínio do pecado; e glorificação, seremos salvos da presença do pecado. O que significa glorificação? Prestar homenagem ou glória. E segundo, beatificar, chamar a beatitude celeste. Glorificar também significa receber a glória. Em 2 Tessalonicenses 1:10 vai nos falar: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Glorificar também é repartir a glória. Romanos 8:30 vai nos falar: e aos que predestinou a este também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Sinopse do tópico 3. A mensagem das epístolas permanece atual. Ressalta a justificação, santificação e glorificação do crente. Conclusão. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Amém? Você que ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar a palavra do Senhor, os ensinos de Cristo.